Ora, boa tarde, aleluia. Jesus é o nosso Salvador e vamos fazer uma oração, primeiro em línguas e depois em português, para que Deus nos dirija nesta gravação, em nome do Senhor Jesus. Chorobadinini, Akuriashotini, Rabashuriabadini, Coriabashofonini, Gadini. Vamos dizer em português: Pai querido, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Vamos ler no dicionário evangélico o número 139. Então diz assim: o amor de Jesus. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Seu amor não tem igual. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Seu sangue não tem igual. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Seu nome não tem igual. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler uma passagem bíblica em São Mateus 8, 1 a 4, que diz assim: e descendo ele, Jesus, descendo do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui alguns comentários. Glória ao Senhor. Esta passagem está relacionada com outras, por exemplo, em Marcos 1, 40 a 45, Lucas 5, 12 a 14. Então o leproso adorou o Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor. Ele reconheceu que Jesus era o Messias verdadeiro. O Senhor. O leproso adorou o Senhor Jesus Cristo, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Conforme a lei de Moisés, a imundícia cerimonial era aplicável aos casos de lepra. Jesus tocou o leproso, dizendo: quero, e deu ordem para que o leproso ficasse limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém, aleluia. Por tal gesto notável, normalmente se tornava imundo cerimonialmente. Jesus teria, segundo o Velho Testamento, em Levítico 13 e 14,
Por tal gesto notável, normalmente se tornava imundo cerimonialmente. Porém, no caso de Jesus, ele purificou o leproso pelo contacto. O Senhor Jesus Cristo disse ao leproso que não contasse a alguém. É possível que o Senhor Jesus Cristo não quisesse atrair a multidão somente por meio de milagres, nem tampouco ele queria apresentar-se, possivelmente, né? Apresentar-se como um pregador barato, né? Vamos dizer assim, de um pregador popular, fazendo propaganda com curas miraculosas. O Senhor Jesus Cristo ordenou ao ex-leproso: vai e mostra-te ao sacerdote, visto que era um homem que conhecia os livros, estou-me a referir ao sacerdote, os livros de Moisés, e estava preparado para decidir sobre se a pessoa tinha lepra ou não. Conhecia os livros de Moisés e devia obedecer à lei mosaica. Em Levítico 13, 1 a 59, essa lei mosaica, podemos vê-la em Levítico 13, 1 a 59, que explica a lei da praga. O Senhor Jesus Cristo também deu ordem que o ex-leproso apresentasse a oferta que Moisés determinou em Levítico 14, 2 a 32. Esta cerimónia que faziam tipificava a redenção de Cristo pelo seu sangue. O Senhor Jesus Cristo disse para lhe servir, o Senhor Jesus Cristo aconselhou o ex-leproso para que servisse ao sacerdote e às pessoas encarregadas do templo, para que lhe servir de testemunho, isto é, como evidência ao sacerdote que o leproso tinha sido curado. Portanto, era morta uma ave, e esse sangue simbolizava o sangue do Senhor Jesus Cristo, e a outra ave viva era solta. Isto significando que o Senhor Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e vida para a abundância. Também me faz lembrar a Arca de Noé, em que uma pomba foi libertada e ela voltou, foi libertada a segunda vez, voltou, mas com uma folha de oliveira no bico. Portanto, o que nós precisamos é de pedir perdão a Deus e Ele nos purificará pelo seu sangue, nos dará vida, alegria, energia, glória ao Senhor. Do Enário Evangélico, um coro que é o 136. Vamos ler primeiro o 135. O zelo de Deus. O zelo de Deus já me consumiu e arde em minha alma como uma força imparável e um fogo inextinguível. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Agora o outro 136. Oh, a glória está aqui. Oh, a glória está aqui. Sim, a glória está aqui. Sinto bem sua presença aqui no nosso meio. Tudo aquilo que precisas, estende a tua mão e recebe. E diz: é meu, não vou perder. Devemos continuar firmes em Jesus, como em Apocalipse 3:20, quando o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e irei convosco e vós comigo.
Amém. Glória a Deus. Então, o Senhor quer o nosso bem e nós devemos procurar servi-lo. O Senhor Jesus disse: quem comigo na junta, espalha. Nós devemos ir e pregar o Evangelho para juntarmos pessoas para Jesus. E devemos também pedir a Deus para que mande obreiros para a sua seara. Pessoas que serão preparadas pelo Espírito Santo e poderão ser apóstolos, poderão vir a ser, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. E então Deus não fica a dever nada a ninguém. Tudo o que nós fizermos para Ele, Ele vai nos pagar. Como diz lá, eu não sei que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Deus vai pagar, Ele é galardoador dos que o buscam. E tudo o que nós semearmos são boas palavras, amor, isso tudo. E mesmo se forem ao contrário também acontece, não é? Mas tudo o que nós falarmos são como sementes e vamos receber. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso também se ceifará. Ele criou este planeta, criou todas as coisas e tem um plano a cumprir. Então, no tempo certo, Ele virá para arrebatar a sua igreja e se nós não estivermos preparados, vamos ficar em maus lençóis. Então, o que é que nós tivemos a dizer? Tivemos a falar de Mateus 8, 1 a 4. Ele diz: e descendo ele do monte, Jesus descia do monte, seguiu uma grande multidão. Vamos imaginar uma multidão de, sei lá, 5.000 pessoas. E eis que veio um leproso. Imaginemos o leproso, estava naquela multidão e ele queria ficar livre da lepra. E veio um leproso e o adorou. A melhor maneira de nós ficarmos curados é adorarmos o Senhor Jesus Cristo. Portanto, o leproso adorou. E como é que ele falou? Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. O leproso reconheceu no Senhor Jesus Cristo um homem de Deus que tinha autoridade para curar enfermidades. E ele veio, curou, ressuscitou os mortos e realmente ele fez tudo o que ninguém poderia fazer, né? Em Atos dos Apóstolos nós vemos no versículo, começando no versículo 36, a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por meio de quem? De Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, que é uma província lá de Israel, e começando pela Galileia. Depois do batismo que João pregou, ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Verso 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. O Espírito Santo tinha vindo na altura em que Jesus foi batizado por João, saindo ele da água, orou, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre, como Deus ungiu, ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele desceu como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então, como Deus ungiu a Jesus, Nazaré,
com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aquele leproso era uma pessoa oprimida pelo diabo, enganado, e não sabia como se libertar, mas ele sabia e acreditava que Jesus podia curá-lo. Aleluia. E o 39, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Isto faz-me lembrar que haverá um dia de juízo, um dia de julgamento. Então, o 43 diz: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, eu creio, graças a Deus, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Obrigado, Pai, tu já perdoaste os meus pecados e ainda não sou perfeito, mas vou continuar a pedir-te que me limpes, Pai, do pecado. O pecado é como a lepra deste homem que falamos. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Portanto, o Espírito Santo fica sobre nós e dentro de nós. São Paulo diz em Efésios 5, 17, 18, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais. E diz então o 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Ao ouvirmos a palavra, nós estamos a ser cheios de fé, cheios do Espírito Santo, cheios da energia de Deus, como o Senhor disse, haja luz, e a luz, a energia da palavra de Deus é poderosíssima, aleluia, não há outra igual. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, que descenderam de Abraão, e a ordem que Deus deu a Abraão foi que toda a criança ao 8º dia fosse circuncidada. Era sinal de que pertenciam a Israel. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito, o dom quer dizer que o Espírito foi dado e foi posto sobre nós, os seus filhos, se derramasse também sobre os gentios. Primeiro, o Espírito Santo enche-nos. Quando nós queremos receber o Senhor Jesus Cristo e dizemos, eu quero receber o Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu te recebo como meu Rei, Senhor e Salvador. Eu disse essas palavras com 19 anos e estava desempregado havia 4 meses. Isto foi no domingo que disse essas palavras com o meu pai e a minha mãe, Deus tenha, que eu creio que estão com Deus. E eu disse essas palavras, foi no domingo. Na segunda-feira já tinha emprego. Não fui trabalhar logo na segunda-feira, mas fui trabalhar na terça-feira. Porque Deus é fiel, é como dissemos há bocado, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos cubos. Ou seja, Ele vai galardoar. Então estávamos a ver que veio um leproso e adorou o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, estendendo a mão, tocou. Ninguém fazia isto porque
cerimonialmente, ele era considerado também imundo. Teria que estar, parece que era 7 dias, separado, para ver se não tinha, faz lembrar o tempo de hoje com os vírus, né? Então, repetindo, e Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo, ou seja, imediatamente, ficou purificado da lepra. Isto foi um milagre. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Glória ao Senhor. Então também tivemos a ver nos comentários que em Mateus 8, 1 a 4, vimos também que esta passagem do leproso pode-se encontrar também em Marcos 1, 40 a 45 e em Lucas 5, 12 a 14. Então verificamos que o leproso adorou o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Filho eterno de Deus, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Conforme a lei de Moisés, a imundícia cerimonial era aplicável aos casos de lepra. Jesus tocou o leproso, dizendo: quero, e deu ordem para que o leproso ficasse limpo. Para lembrar a mulher que havia 18 anos, andava encurvada, ela ia lá à reunião do Velho Testamento, às sinagogas, mas nunca tinha ficado curada. Quando Jesus a viu, ele resolveu o problema e a mulher ficou livre. Glória ao Senhor. Mesmo Jesus disse-lhe: mulher, estás livre. A outra mulher que tinha gasto o seu dinheiro durante 12 anos, tinha gasto o seu dinheiro todo com os médicos, e ela também fez isso. Ela adorou Jesus, tocou mesmo nos vestidos do Senhor Jesus Cristo e ficou curada. E Jesus disse: quem é que me tocou? E o Pedro, acho que foi o Pedro, disse: oh mestre, então as pessoas apertam-te, tocam, era uma multidão à volta, tu dizes: quem é que me tocou? E Jesus disse: não, eu senti que de mim saiu virtude, poder, saiu o Espírito. E eu creio mesmo que aquela mulher, né, que andou 12 anos sofrendo com o fluxo de sangue, ela também se converteu e recebeu Jesus como Salvador. Amém. Também me estou a lembrar da ressurreição do Lázaro, que era irmão de Maria e de Marta. E o Senhor disseram-lhe: o teu amigo está muito doente. E Jesus sabia o que se passava, não fez a libertação imediatamente. Mas quando ele chegou, o Lázaro já tinha morrido, havia 4 dias, e já cheirava mal. Então Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Creres em mim, que eu sou o Filho de Deus, verás a glória de Deus. E chegou e deixou que alguém fizesse alguma coisa e disse: tirai a pedra. Tiraram a pedra, tapavam a boca do sepulcro, e o que é que aconteceu? Jesus gritou, clamou: Lázaro, sai para fora. É claro que ele tinha que sair para fora, né? Mas isto, não sei se foi bem traduzido, mas o problema aqui foi que verificamos que Jesus também quer que nós façamos alguma coisa. O rei Asa, em vez de consultar os médicos, tinha um problema nos pés, em vez de consultar o Senhor Jesus Cristo, assim é que é, foi consultar os médicos, sei lá, os bruxos ou assim.
Então morreu. A Bíblia cita isso, mostrando que foi uma sequência do facto de ele não buscar primeiro a Deus. Então nós devemos ir ter com Deus quando sentimos alguma coisa, algum sintoma, e contar-lhe. O São Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pronto, dizemos o problema a Deus, e Deus vai nos mostrar, ou estamos a comer alguma coisa errada, ou estamos a semear palavras de derrota, de doença. Então o Senhor vai nos mostrar o que é que vamos fazer. Neste caso, o Senhor disse: tirem a pedra. Jesus podia tirar a pedra, dava uma ordem, eu acredito que ele mandava os seus anjos e tiravam a pedra. Mas eu creio que foram algumas pessoas, até podiam ter sido os anjos, tiraram a pedra. E depois o Lázaro ressuscitou. Depois ainda se reunia com Jesus e com os irmãos e possivelmente outras pessoas amigas, e comiam juntos e isso. Então depois foi perseguido porque estava a glorificar a Jesus e tal. Então devemos ter sempre conhecimento da palavra de Deus, que nos traz fé. E depois de ter fé, utilizarmos a fé, falarmos aquilo que a Bíblia diz, não é? Nós não devemos confiar naquilo que sentimos, não devemos confiar nas nossas próprias palavras, nosso subconsciente. Então vimos que, conforme a lei de Moisés, a imundícia cerimonial era aplicável aos casos da lepra, ou seja, Jesus devia ter ficado também uma semana pelo menos separado. Mas não, Jesus curou o homem, não sofreu nenhum dano, glória ao Senhor. É como a morte. Se Jesus não morresse por nós, eu por exemplo, quisesse morrer por todo o mundo, isso não valia nada, porque eu sou imperfeito. Agora Jesus não. Jesus é perfeito, ele morreu por nós, e esse sacrifício já vinha sido já era, faziam essas coisas desde o princípio. Logo o Adão e Eva, Deus deu-lhe, eles estavam a cobrir-se com folhas de figueira, e Deus deu-lhe vestes de animais que simbolizavam, visto que eles eram inocentes, simbolizavam o Senhor Jesus Cristo, que havia de morrer por nós. O João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Abraão, o Senhor pediu-lhe o filho e ele ia para dar o filho, mas o Senhor não permitiu. Disse: para. Então ele parou e viu um cordeiro, um carneiro, e ofereceu em lugar do Isaac. Portanto, a palavra de Deus tem tudo planeado, e Deus vai fazer aquilo que ele planeou. Ninguém o impede. Glória ao Senhor. Então, estamos a ver que Jesus tocou o leproso, dizendo: quero, e deu ordem para que o leproso ficasse limpo. O diabo, a ordem que ele dá é que a pessoa fique doente, a pensar que não pode. É como aquele elefante com 500 quilos. Quando ele era bebê, prenderam-no com uma corda forte. Uma corda, ou mesmo com aço, né? Com daqueles elos de aço, de ferro. Então o bicho, coitadinho, era pequenino, não conseguia libertar-se. Mas quando ele cresceu, ele ficou com aquela ideia que não podia libertar-se. Com, sei lá, 500, 1000 quilos, o animal tinha poder para tirar aquilo, mas ele pensava que não podia. O que Jesus nos veio dizer é que nós podemos. A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Se nós cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, cremos na sua palavra, é isso. Então nós vamos sempre vencer. Temos que praticar. Amém. E seguir, outras pessoas já conhecem a palavra, não é? Jesus tocou o leproso, dizendo: quero. O Senhor Jesus quer ver as pessoas curadas, salvas, libertadas. Como nós vimos
que Ele veio para nos libertar, né? Glória ao Senhor. Portanto, nós vimos há bocado que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e diz aqui no Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Nós devemos andar também como Ele andou, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Nós também temos a virtude sobre nós, o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de nós. O qual andou fazendo bem. Jesus andou fazendo bem. Era o que Ele queria fazer. Não veio para fazer mal, nem para condenar. E o qual andou fazendo bem e curando todos, né? Glória ao Senhor. Os oprimidos do diabo. O diabo veio para oprimir. Uns dizem que eles não se podem levantar, andava aquela mulher encurvada. Outros dizem que eles agora não podem ficar de um fluxo, curados de um fluxo de sangue. Outros dizem-lhe, através do seu subconsciente, a pessoa habituou-se a pensar que não podia e o diabo está a enganá-lo. Então, não devemos deixar-nos enganar. Mas quando lemos a palavra de Deus, o nosso subconsciente começa a ficar cheio da palavra de Deus. Não é uma vez nem duas, é repetir. É claro que não podemos não estar a ler sempre o mesmo versículo. Há muitos que dizem a mesma coisa, muitos versículos. Então, o que o Senhor Jesus veio fazer foi libertar-nos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Em vez de ser com óleo, o óleo simbolizava o Senhor Espírito Santo. Então, o 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Deus também é conosco. O Senhor Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não os vou deixar sozinhos. Vou enviar o Espírito Santo, etc. E o Espírito Santo é que está connosco agora, desceu no dia de Pentecostes, etc. Eu creio que a maior parte das pessoas conhece isto. Então, Jesus tocou o leproso, dizendo, quero. O Senhor quer. Às vezes as pessoas é que não querem ouvir a palavra de Deus, preferem ir aos médicos, sem ter ido primeiro a Deus. Claro, a gente vai a Deus. Deus nos diz para ir ao médico, nós vamos. Pronto, vamos, etc. Então Jesus tocou o leproso dizendo, quero, e deu ordem para que o leproso ficasse limpo. E logo ficou purificado da lepra. Foi imediato. Foi um milagre, né? Foi uma coisa instantânea. Por tal gesto notável, normalmente se tornava imundo cerimonialmente. Porém, no caso de Jesus, ele purificou o leproso pelo contacto. Quando Jesus tocou o leproso, a unção, a virtude, como no caso da mulher, havia 12 anos um fluxo, e quando ela tocou no Senhor Jesus, do seu corpo saiu a virtude, o poder do Espírito Santo. E também a Bíblia fala no profeta Eliseu que naquele tempo que ele tinha morrido, o lugar onde puseram o corpo do Eliseu naturalmente estava aberto, porque um soldado que tinha morrido e os outros à pressa, porque havia uma grande guerra ali, uma guerra antiga, e puseram o homem e o homem ressuscitou. Ou seja, a unção, a virtude está sobre o corpo da pessoa e fica ali, certamente até que Jesus venha buscar a sua igreja e ressuscite essa pessoa. Glória ao Senhor. Aleluia. Então,
No caso de Jesus, ele purificou o leproso pelo contacto. O Senhor Jesus Cristo disse ao leproso que não contasse a ninguém. Porquê? Se uma pessoa é curada, recebeu um milagre, e vai contar a pessoas que não acreditam nos milagres, não leem a Bíblia, não sabem nada, são ignorantes. Como são ignorantes, estão amaldiçoados, estão debaixo da maldição. A pessoa tem que ler a palavra de Deus para que seja abençoada, receba a unção do Espírito Santo. Então, o Senhor disse ao leproso, não contasse a ninguém, como eu estava a dizer. Vai ter com o sacerdote. O sacerdote era um homem, possivelmente de fé, conhecia a Bíblia, conhecia a lei de Moisés, era um homem instruído. Eles eram quase como médicos, né? Eles tinham aquelas leis reveladas por meio de Moisés, e o sacerdote dizia-lhe o que é que devia fazer. É possível que o Senhor Jesus Cristo não quisesse atrair a multidão, também pode ter sido isso, atrair a multidão somente por meio de milagres, nem tampouco apresentar-se no papel de um pregador popular, fazendo propaganda com curas miraculosas. Podia ser também que o Senhor Jesus tivesse pensado nisso. O Senhor Jesus Cristo ordenou ao ex-leproso, vai e mostra-te ao sacerdote. Ou seja, Jesus, como pessoa, estava debaixo da lei de Moisés. Ele foi circuncidado ao 8º dia e sempre procurou cumprir a lei de Moisés. No caso do sábado, eles o criticavam porque ele fazia bem no sábado. E Jesus disse, então, se cair uma ovelha vossa dentro de um buraco no sábado, vocês não vão tirá-la? É necessário tirar, porque nós é que mandamos no sábado. O sábado é uma palavra que representa descanso, e Jesus já foi para o seu descanso, e nós espiritualmente estamos no seu descanso também. Glória ao Senhor. Portanto, Jesus não queria mostrar-se no papel de um pregador popular, fazendo propaganda com curas miraculosas. O Senhor Jesus Cristo ordenou ao ex-leproso, vai, mostra-te ao sacerdote, visto que era um homem que conhecia os livros de Moisés e devia obedecer à lei mosaica. O homem devia obedecer o ex-leproso. Estas leis da lepra vêm em Levítico, que é um dos livros de Moisés, Levítico 13 e 14. Capítulo 13 e capítulo 14. Portanto, estas cerimónias, que era uma ave que era morta, o seu sangue era vertido, representava o sangue do Senhor Jesus Cristo, e a outra ave era solta, viva, porque Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. O diabo é mentiroso e pai da mentira, veio para roubar, matar e destruir a nossa vida. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém, glória a Deus. Portanto, estas aves tipificam a redenção de Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse para lhe servir de testemunho ao sacerdote. Isto é como a evidência ao sacerdote que o leproso tinha sido curado. O leproso era levado ao sacerdote, ele examinava a pele e se o sacerdote via que estava curado, o homem ficava livre, não é? Glória ao Senhor. A palavra de Deus diz que, como nós não sabemos orar de forma perfeita, então devemos deixar que o Espírito Santo interceda por nós, usando a nossa boca, e ele está a orar com gemidos inexprimíveis, ou seja,
é uma espécie de código, como se utilizava na Marinha e creio que também no Exército, em que os inimigos não percebem. E neste caso, eu creio que o diabo também não percebe. Não pode controlar nem influenciar com pensamentos e tal. Então vamos agora pedir ao Espírito Santo que nos ajude a orar para terminarmos e portanto que vamos também fazê-lo em português. Shikarabaraba, Shuriabadamana, Etikoroboshofona, Erishuriamana, Itanguramashofonine. Pai Celestial, obrigado por este vídeo. Tu és grande e glorioso, Pai. Continua a ensinar-nos, Pai. Glória ao teu santo nome. Portanto, vamos terminar e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam connosco, comigo e com aqueles que querem ouvir este vídeo. Aleluia. Glória a Deus.